Nacional aprovou o novo parcelamento de dívidas previdenciárias para os estados e municípios, que somam 15 bilhões de reais e mais 7 do PASEP. A medida, que foi regulamentada através de portarias da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, poderá dar um novo fôlego de caixa para estados e municípios que vivem um descompasso entre receitas e despesas. Segundo a Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará, a APRECE, o aumento da folha de pagamento dos servidores, em especial do piso nacional dos professores, e a queda do fundo de participação dos municípios tem contribuído para o crescimento das dívidas municipais. Para falar do tema, o plenário em pauta de hoje recebe os deputados Lula Moraes e o deputado Wellington Landim. Deputado, como é que o senhor vê hoje a questão das dívidas dos municípios? Esse parcelamento aí das dívidas previdenciárias pode dar um novo fôlego, mais um fôlego aí para os municípios? Diante do quadro que se encontra os municípios brasileiros, de um modo especial os municípios nordestinos, que vêm passando por dificuldades, né? A inflação aumentando, isso leva ao aumento da folha de pagamento, leva ao aumento das despesas correntes das prefeituras, e o FPM, que é a principal renda, né, que é a principal receita, o termo correto é esse, dos municípios nordestinos, não tem se elevado na mesma proporção da inflação, nem sequer da inflação. Com essa medida provisória, foi uma medida provisória que agora foi regulamentada. Na verdade, o Estado, os municípios brasileiros, e de um modo especial os municípios nordestinos, eles terão um pouco mais de fôlego no pagamento daquilo que eles deviam e estavam já renegociado ou que estava a ser negociado com com a Previdência, né? Na verdade, é apenas um item, mas, de qualquer maneira, há um fôlego, mas é um item pequeno, porque, para se dar um exemplo, assim, uma cidade como de 50 mil habitantes, na renegociação, ficaria em torno de 140 mil mês, essa é a faixa. Com essa medida provisória, vai cair, com essa renegociação, cai em torno de um terço mensal, né? Quer dizer, há esse fôlego ao longo de 4 anos, representa alguma coisa. Mas é ainda muito pouco para a necessidade e para a recomposição dos últimos anos das perdas municipais. Nós temos visualizado isso, é uma verdade. Os municípios nordestinos que vivem de FPM, eles não têm o poder de melhorar a sua infraestrutura em obras importantes, como obra de drenagem, como obra de saneamento básico, como obra de abastecimento de água, sem o apoio do governo estadual ou do governo federal. Porque a receita hoje desses municípios é muito pequena para obras importantes, sobretudo obras de infraestrutura. Então, há a necessidade do apoio do Estado e há a necessidade do apoio do governo federal. E, no momento, como nós dizemos, com a seca dessa forma, né, que se precisa de um apoio maior, aí é que passam por dificuldades muito maiores. Deputado, o que poderia ser feito aí para os municípios recuperarem ou aumentarem aí suas receitas? Uma alternativa seria aumentar aí o repasse da União? Veja bem, esse problema da dívida com a Previdência e com o PASEP é uma dívida histórica que, na maioria dos municípios, as administrações vêm arrastando essa carroça pesada da dívida. E, muitas vezes, por irresponsabilidades de gestores anteriores, que fazem a renegociação, são renegociação de longo prazo, 240 meses, e que estes gestores, quando entram, terminam não dando sequência ao pagamento daquelas, termina acumulando, e o novo chega e faz outra renegociação, e a coisa vai rolando. Mas é um peso que termina atrapalhando a vida dos investimentos do município, conforme falou aqui o deputado Wellington Landim,
aqui, na sua grande maioria, os municípios no país, eles não têm autonomia financeira para poder sobreviver, principalmente os do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, mais o Norte e Nordeste, porque não tem a arrecadação própria, né? A não ser Fortaleza, municípios que têm uma grande estrutura industrial, mas a grande maioria, 98%, vivem com o Fundo de Participação do município como a principal renda. E nós tivemos uma redução desse valor por conta das desonerações que o governo federal fez para ajudar o sul do país, o sudeste, nas indústrias de automóveis, para preservar o emprego lá, termina atrapalhando a vida do daqui. Então, esse é um problema que é o colchão curto, que termina nos levando muito dinheiro através dos juros. Olha a discussão dos juros. Está aí pautada. Todo dia a mídia faz campanha para aumentar juros nesse país. Enquanto lá fora, a própria Petrobras agora foi pegar 12 bilhões de dólares, para fazer os seus investimentos, por conta de lá ser um juro baixo no exterior, o nosso aqui, a mídia fica querendo aumentar. E aumentando o juro, aumenta a dificuldade do crescimento, do desenvolvimento e da vida dos municípios e dos estados e do próprio Brasil. Deputado, recentemente o vice-governador Domingos Filhos, ele afirmou que nas condições atuais não existe um pacto federativo, e sim um impacto federativo. Como é que o senhor avalia essa afirmação aí do vice-governador? É uma realidade. Na verdade, a distribuição penaliza quem é mais fraco, penaliza quem é mais pobre, penaliza quem não tem indústria, né? E não é à toa que, na medida em que o tempo vai passando, os municípios pequenos, eles perdem cada vez mais a sua própria autonomia financeira. O deputado Lula foi muito feliz aí, quando se fala que essa dívida vem enrolando, mas ela vem enrolando algumas vezes por conta do próprio gestor, mas algumas vezes por conta da impossibilidade de pagamento. Tanto isso é verdade que há um reconhecimento do próprio governo federal. Essa medida provisória, agora, ela deixa numa situação muito difícil os municípios. Porque se no passado você podia até mês a mês renegociar a própria dívida da Previdência, com essa medida provisória, você dá a possibilidade da renegociação de tudo, mas em compensação você não permite mais uma renegociação daqui para frente. Então, e a Previdência, a dívida da Previdência, é a única dívida que faz com que haja um bloqueio do Fundo de Participação dos municípios. Quer dizer, se o município não pagar, automaticamente o dinheiro do Fundo de Participação do município fica bloqueado. Quer dizer, você agora amarrou, de fato, a situação financeira dos municípios brasileiros e, de um modo especial, do Norte e do Nordeste. Há uma dificuldade muito grande, não é à toa que eu propus que essa dívida, enquanto houvesse seca, encaminhei ao Congresso Nacional, com apoio da Assembleia, que essa dívida que começa a ser paga agora, essa renegociação, que agora foi definitivamente atualizada e definitivamente também reconhecida pela própria Receita Federal e pelo Conselho Monetário Nacional, né, ela pudesse, nesses meses que o Estado decreta estado de emergência, durante o período que o Estado decretar estado de emergência, que ela pudesse ser aplicada, não perdoada, que ela, em vez do município estar recolhendo ao fundo a Previdência Social, ela pudesse, mês a mês, estar sendo aplicada em obras para beneficiar aqueles que estão no problema com a seca, empregando esse recurso na convivência com a seca. Mas não obtivemos nenhuma resposta do Congresso Nacional e nenhuma resposta também da Presidência da República. É uma pena que isso já seria uma forma, um alento durante esse período de seca que estamos vivendo. Deputado, além dessa redução dos recursos para os municípios, há constantes denúncias de corrupção. É preciso mais eficiência e mais rigor na aplicação dos recursos municipais? Isso de uma maneira geral. Os recursos públicos, eles devem ter cada vez mais
transparência na sua utilização. Acho que a sociedade civil organizada deve estar acompanhando, o legislativo deve ter o seu papel, os sindicatos, as associações, os empresários precisam acompanhar de forma que haja redução dessa doença que tem, não só o Brasil, mas de buscar agir de forma indevida com dinheiro público. O dinheiro já é pouco e é preciso que, conforme falou o deputado Wellington Landim, ele seja otimizado. Essa ideia que ele sugeriu, o deputado sugeriu, em relação à suspensão dos pagamentos da Previdência, seria muito importante para capitalizar os municípios nesse período de dificuldade e, portanto, favorecer, né, os gastos com as necessidades públicas que se tem. E deputado Lula Moraes, muito obrigada pela sua participação. Deputado Wellington Landim, também muito obrigada pela participação. O Plenário em Pauta fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.